O socialismo só subsiste se ele for democrático. A Pois bem, democracia socialista. e essa era uma questão que eu ia te perguntar, porque um dos debates que a gente faz sobre os processos revolucionários é como eles. Uma das piores coisas que pode acontecer, em geral, esse é um dos elementos de fracasso, é quando ele sai de um elemento democrático e passa para um elemento de burocratização. De alguma forma, você não lê que isso pode estar ocorrendo em Cuba. Talvez não tanto por questões internas, mas a simples pressão externa. Assim como há, ainda que não houve um processo revolucionário, um processo de maior burocratização do Estado venezuelano. Você avalia que, de alguma forma, algum elemento. Tô colocando burocracia quase em contraste Sim. com democracia, né? Não está havendo alguma fraqueza nesse sentido? Bom, no que toca à Venezuela, a meu juízo, não houve revolução. Claro. Todo mundo fala na revolução bolivariana. Não foi revolução. Tanto é que, desde que o Chávez chegou ao poder até agora que o Maduro foi sequestrado, oposição interna tem os jornais, atacam, boicotam, fazem tudo. Em Cuba, o Fidel dizia o seguinte: toda crítica à revolução é bem-vinda. Agora, uma crítica para acabar com a revolução, não. Por isso, todos vocês aqui podem criticar. Eu assisti um discurso dele em Sancti Spiritus, no 36º aniversário do assalto ao quartel Moncada. Ele fez um discurso para uma multidão durante 4 horas, fazendo análise da conjuntura mundial, regional e nacional. E quando chegou na conjuntura nacional, eu lembro que ele fez uma dura crítica, que ele veio de carro até Sancti Spiritus e passou por baixo de um viaduto que não conectava nada com nada. Os engenheiros iam fazer uma estrada, não fizeram. E aí ele fez uma crítica. Escuta, o que vocês estão pensando? O dinheiro do povo, aqui, ó. Que revolução é essa que faz um viaduto e abandona o viaduto? Então ele era um crítico do governo. Ele criticava o governo. Cometeram muitos erros, mas também fizeram muitas reparações. Nunca me esqueço que de 70 a 76 houve muita censura em Cuba. Eles chamaram aos intelectuais, chamaram isso de tempo gris, tempo cinzento. Alguns até foram embora. Depois houve muita discriminação aos homossexuais. Tanto é que aquele filme Presa e Chocolate mostra um homossexual que é instruído e um militante do Partido Comunista que é um idiota que só cumpre as normas do partido. E claro, o filme é muito bom porque vai dizer, olha, isso aqui é do Tomás Alé, o filme. Não adianta você ser do partido se você não tem cabeça para pensar. E o homossexual se vê tão pressionado que vai embora de Cuba. E eles censuraram o filme. Cometeram um erro. O que fizeram nos anos 80? Reconhecer o erro e passar o filme um domingo à noite, às 9 horas da noite, horário nobre, para toda a televisão cubana. Outro erro, para ser do Partido Comunista tinha que ser ateu. Depois que o Fidel e muita gente leu A Teologia da Libertação, entenderam que você pode ser comunista e acreditar em Deus. Não são coisas antagônicas. E mudaram. Então você pode ser cristão e pode ser do Partido Comunista. Então houve muitas mudanças, eles reconheciam isso, faziam críticas a isso. Então o processo revolucionário cubano é um processo eivado de críticas permanente. Agora, dizia o Fidel, toda a crítica por dentro da revolução, bem-vinda. Agora, uma crítica para acabar com a revolução? Não! Porque crítica para acabar com a revolução é estar do lado dos gringos. E numa fortaleza sitiada, quem faz o dissenso é traidor, porque está com aqueles que querem ocupar o espaço. Então, para criticar e melhorar, maravilha. Agora, criticar para derrubar, não. Porque isso aqui nos custou muitas vidas. Isso aqui nos custou um processo revolucionário. E quem morreu, não morreu para a gente entregar para os Estados Unidos. Por isso que, na defesa do processo revolucionário, eles tratam sempre dos mártires, os que morreram. Eu vi há poucos dias um discurso do Fidel, de 21 de janeiro de 1959,
quando ele entrou em Havana. Os outros já tinham entrado em Havana no dia primeiro. Ele fez um discurso para uma multidão, parte dela não escutava porque eram milhões, e até o Malecon, e não tinha alto-falante para todo mundo. E a certa altura ele dizia: estão dizendo que eu tenho que me cuidar, nós temos que nos cuidar, porque vão nos matar. Ele disse: gente, o líder de uma revolução pode ficar preso dentro de um palácio. Nós temos que ter contato com vocês todos. E não importa se nos matem, porque a revolução não é de uma pessoa, a revolução é de um povo. Então, se nos matarem, o processo continua. Então, veja a dimensão que ele tinha, né, do processo revolucionário. Veja Maduro. Maduro jamais poderia ser pego vivo. Num processo revolucionário, jamais poderia ser pego vivo. Ele tinha que enfrentar. E ele morre, e morre a mulher. Por quê? Porque a família dele é a nação venezuelana. Ele hoje, morto e mártir, incendiaria o país. E não preso nos Estados Unidos. E talvez fique lá 40 anos, tomara que não, como ficou Manuel Antônio Noriega, quando se invadiu o Panamá. Trouxeram ele depois de 40 anos para morrer de câncer no país dele. Então, um processo revolucionário é esse, que vai às últimas consequências. Fidel. E todo o grupo dele, né? Então, eu penso que a revolução ela é a saída na América Latina. Agora, para isso, é preciso ter consciência, avançar, trabalhar. E talvez o que a gente faça agora, a gente não vá colher. Outros colherão. Porque a revolução é um processo, muitas vezes, de longa duração. Aliás, tem um livro muito importante sobre a Revolução Mexicana e sobre Emiliano Zapata. Considero talvez o melhor livro sobre Zapata, ou um dos melhores. Se chama Zapata, Raiz e Razão. Zapata. É um historiador conservador, Jesus Sotelo Inclán, que foi para a região do Zapata em 1940. E ele achava que o Zapata era um bandoleiro, um ladrão de cavalo, um vagabundo. E ele foi para Nenequilco e descobriu que a irmã do Zapata tinha uma mala cheia de documentos do Zapata. Ele ficou louco. Eu preciso ver esses documentos. A irmã dele disse: não, isso aqui a gente guarda e ninguém pode ver. Aliás, o Zapata, quando andava com seu grupo armado em cima do cavalo, tinha uma pessoa que levava uma mala. Era esta mala. E ele cuidava dos documentos, porque eram os documentos das terras. Mas ele conversou, a irmã do Zapata deixou ele ver. Na casa dela, obviamente. Né? Ele examinou aquilo tudo e mudou a cabeça dele. Ele disse: não, o homem não é bandoleiro. O homem é um líder camponês que quer reforma agrária e quer dignidade para o seu povo. Escreveu um livro, que é este, Raiz e Razão de Zapata, são 27 capítulos. Só o último ele dedica ao Zapata. O resto ele dedica à história, como se formou Zapata. Ele vai dizer: sabe onde é que nasce Emiliano Zapata? Nas profundas águas de dor do povo mexicano, em 1521, quando Hernán Cortés invadiu Tenochtitlan e começou a matar o povo asteca no lago de Texcoco. Ali nasce Zapata, porque ele mudou a estrutura da terra indígena. E a terra é liberdade, é fundamental. E essa mudança veio vindo, passou os 300 anos de colônia, os 100 anos de república, produziu Emiliano Zapata. Zapata é filho da conquista e da destruição de Tenochtitlan. Processo de longa duração. Então, assim são os processos revolucionários. São de longa duração. Não necessariamente a gente colhe o fruto da árvore e planta. É um pouco desanimador ouvir. Não, pelo contrário, pelo contrário.
Pelo contrário, eu acho que é animador, e nós temos que fazer o nosso trabalho, porque podemos colher, mas se a gente não colher, alguém colherá. E, pelo contrário, eu acho que é animador. Isso significa que o que tu faz se perde. Alguém lá na frente vai fazer. Trabalhos que eu faço sobre os livros que eu comentava no início, fazendo uma análise, contando a história em ficção com base na realidade sobre as comunidades italianas. Escuta, eu sou minoritário aqui em Santa Catarina. Eu vou para minha terra, que é Nova Veneza, eu sou sozinho. Até há pouco tempo, o Milton Osteto foi fazer lá uma apresentação de fotografias com um grupo e me convidou para mim ir lá com os meus livros. Eu digo, claro, é minha terra, eu vou. Mas eu já estava até preparado para ter uma manifestação contra mim lá, porque meus livros são críticos. Eu não exalto a colonização italiana, mas pelo contrário, foi lá o prefeito, não comprou o livro, mas foi o ex-prefeito, comprou o livro, foram outros, compraram o livro. Depois já tive um retorno de pessoas que leram, o presidente do sindicato, está há 23 anos no sindicato, sindicato de 500 agricultores pequenos, leu o livro, gostou, disse, pô, a tua crítica é importante. O que é isso? É semear consciência, né? O cara achava que os italianos eram tudo. De repente ele vê, não, a minha raça é perigosa, cara. Minha raça cometeu crimes aqui. Aqui houve genocídio. Então, eh, tu te insurge contra a ordem estabelecida. Isso é maravilhoso. Tu plantou nesse líder sindical a semente que de repente ele vai passar para os associados dele. Eu já estou em amizade com ele porque quero ir lá fazer um outro lançamento. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Então, é o processo de longa duração. A história é assim, né? Você trabalha, não necessariamente você vai ver, mas o importante é que isso dá resultado em algum momento. Michelet, um historiador francês, século XIX, dizia: eu tenho que ser a voz daqueles que não têm voz, o grito daqueles que não têm grito, o aceno daqueles que não podem levantar a mão. Por isso, em nome deles, eu escrevo, eu ensino, eu publico, eu faço o que está ao meu alcance. E claro, isso bem-vindo. Questão que pra gente é muito cara no debate revolucionário todo, que é da necessidade de se colocar em atividade e não esperar a história se desenvolver de maneira passiva, espectador.